Muito bem, hoje damos sequências à série de entrevistas com os vereadores eleitos para a próxima legislatura aqui em Canoinhas. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui o Ivan Kraus, do Progressistas, que é um dos novos vereadores, né? A gente está entrevistando primeiro os novos vereadores, depois vamos entrevistar os que foram reeleitos. E o Ivan, embora seja vereador de primeira viagem, não é um político de primeira viagem, já foi candidato a prefeito aqui da cidade, a vice-prefeito, né? E hoje ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele e quais são as suas principais bandeiras nessa gestão que começa no próximo ano. Primeiro, queria agradecer imensamente a sua presença, Ivan, muito obrigado mais uma vez. Não é a primeira vez que eu te entrevisto, mas é a primeira vez que eu vou te fazer essa pergunta, principalmente para o nosso espectador entender quem é o Ivan Kraus. O Ivan Gilberto Kraus é advogado, tem 46 anos, casado com a Daniele, pai do João Vitor, do Leonardo. Há mais de 20 anos aí atuo em causas sociais da nossa cidade, especialmente no Rotary Club, que é um clube que eu gosto muito de participar, e ali vejo pessoas de alto valor no auxílio à comunidade, né? Além de advogado, eu também fui professor universitário, né, por 12 anos, e aí a política me afastou das salas de aula, que é uma paixão que eu tenho, eu gosto muito do magistério. E também eu tenho um mestrado em gestão de políticas públicas, né? No início dos anos 2000, abri o primeiro mestrado em Itajaí, o primeiro mestrado do Brasil, e na época lá fiz o vestibular para o mestrado e acabei tendo êxito e lá cursei, né? E nesse mestrado são como desenvolve políticas públicas. Então é a maneira como, lógico, havia necessidade de base ser advogado, administrador, contador ou gestor público, né? Para que pudesse fazer o mestrado. Eu, como formado em Direito, pude fazê-lo, e ali a gente já começou a entender e pôr em prática como é que desenvolve um projeto de política pública. Como é que nasce a ideia, por que aquela política pública, você tem que fazer uma pré-avaliação, inclusive, porque não adianta nós gastarmos dinheiro que cada vez está mais escasso, né, Ednei? A gente vê que os municípios estão sofrendo com os seus caixas, né? Então nós temos que fazer uma pré-avaliação de quão longe aquela política vai ser eficaz. E isso é a gestão de políticas públicas que desenvolve. Então, isso é um resumo, né? Quer dizer, você tem um conhecimento técnico da coisa também, né? Também trabalhei 12 anos em prefeitura, né? Em 4 gestões diferentes, de 4 partidos diferentes, 2 vezes em Canoinhas, eu fui procurador do município, uma vez em Bela Vista e uma vez em Papanduva. Mas uma coisa interessante da tua história é que ela antecede a você, quer dizer, você tem uma família que tem uma história política, né? Conta um pouquinho sobre isso para nós. Iniciou com o meu pai, né? O meu pai em 88 e 92, se não me falha a memória, e tomara que esteja correto para ele não me puxar a orelha, né? Mas ele foi candidato a vereador, tendo assumido como numa gestão um determinado tempo, que na época ele ficou primeiro suplente, né? E no Progressistas, que ele sempre foi progressista, desde a época do PDS, lá do Arena, né? E aí ele assumiu tudo, aí depois ele apoiou o meu tio José, que também foi vereador do município, né? E depois ele foi candidato a prefeito, no ano 2000, né? E logo em 2002 ele veio a falecer e não continuou o projeto político dele, porque o projeto político dele era ser prefeito do município, né? Então ele lutou por isso. A minha mãe também foi candidata a vereadora, né? A dona Ivone. Em 2000 também, quando o tio José foi a prefeito, ela foi candidata a vereradora, alcançando a suplência. Foi suplente. Ela foi pelo Progressista. Sempre progressista. Sempre progressista. Essa ligação de vocês com o Progressista se deve a quê? É amizade? É porque vocês se identificam com a ideologia do partido? É partidário. A nossa família sempre foi progressista, sabe? Todos os meus tios e toda a família como um todo, assim, sempre teve mais esse vínculo do levante do progressista, né? Dos ideais do progressista, atual progressista, né? Antigo Arena, PDS. É um partido de centro hoje, né? Dá para considerar. Eu creio que hoje o desenvolvimento do progressista a nível federal tem sido mais de centro
para a direita, né? Principalmente assim pelas últimas manifestações aí do nosso senador, o Esperidion Amin, né? Eu tenho acompanhado ele na TV Senado, nos seus manifestos ali, ele tem focado muito pela reserva desses valores. Então eu creio que é mais direita, centro-direita. Muitos dizem até que o Amin foi um dos melhores governadores para Canoinhas, né? Tinha amizade aqui com muita gente, o Dona Nereida, que agora vai virar nome de praça, o Delbi Machado, né? Almoçava na casa deles, passava a noite, né? E ele era aquele governador que vinha de carro para cá, né? Ele vinha conhecendo as necessidades, né? Aquela estrada, a nossa BR-280, que à época precisou de um grande investimento e ele fez. Foi no governo dele. Né? Foi no governo dele. Também no primeiro governo dele, ele fez Major Vieira praticamente, porque levou asfalto para lá, criou a Celesc lá, Correios e tudo mais que ele trouxe para a cidade. Para Canoinhas aqui também, sentido Porto União, todas essas estradas aqui que ele fez, né, Irineópolis. Então, pro Planalto Norte, eu me atrevo a dizer que foi o governador que mais deu atenção para nós, né? E tomara que daqui a alguns anos a gente diga que ele foi um dos melhores, porque o Jorginho também o faça, né? Tomara, porque nossa região precisa. Nós temos muitas carências que eu vejo que estão sendo verificadas e atendidas, mas tem muito por fazer ainda na nossa região. Já que a gente está falando desse assunto, Ivan, como é que você vê essa questão da gente ter tão deixado de lado? Uns falam que é porque é distância de portos, mas aí a gente vê lá Chapecó, a pujança econômica que é Chapecó. Uns falam que, eu lembro que uma época eu brincava muito que o Esperidion Amin falava que Canoinhas precisa encontrar uma vocação. O que você acha que falta para a gente crescer? E nesse sentido, o que você como vereador pode fazer? Ednei, se nós formos olhar a posição geográfica de Canoinhas, nós não podemos dizer que ela está em desvantagem. Principalmente se a gente for voltar aí em torno de 20 ou no máximo 30 anos da ideia do Mercosul. Porque se nós olharmos o Mercosul como um todo, o centro é Canoinhas, é a nossa região. Então a questão geográfica efetivamente não é um impasse, porque senão Chapecó não estaria a pujança econômica que vive hoje. A questão da identidade, nós tivemos uma identidade muito forte, que era o ramo madeireiro aqui na nossa região, né? E por esse ramo madeireiro ser muito forte e haver muita necessidade de mão de obra braçal na época, né? Que pelo desenvolvimento industrial acabou sendo substituído por máquinas, né? Grande parte desse pessoal que trabalhava nisso. Houve falhas na gestão pública de desenvolvimento de uma nova identidade lá atrás, quando começou-se a mudar essa necessidade de força braçal para as máquinas, né? E aí nós acabamos deixando esse pessoal órfão de uma identidade. Eu creio que lá atrás foi o problema quando a gente não investiu num desenvolvimento de uma nova identidade. Não se pensou no futuro, né? Não se pensou. Como aconteceu, a gente olhar 10 anos atrás, ou no máximo 15, Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, eles colocaram no enfoque lá de criar startups na cidade, de desenvolver um vale do silício catarinense em Jaraguá, e a gente observa que hoje eles estão colhendo os frutos, né? Jaraguá hoje é uma das cidades que tem a maior arrecadação do estado. Né? Não me falha a memória, 3,9, 4 ponto alguma coisa do estado. Que entre as 10 maiores economias. Né? Se não me falha a memória também é o quinto. Maiores, né? É o quinto posição. Pois nesse sentido, qual vai ser a tua bandeira na Câmara? A minha bandeira, como desde o início da minha campanha desenvolvi, já vinha na minha época de candidato a prefeito do município, é o desenvolvimento econômico. Porque com o desenvolvimento econômico nós vamos resolver a maior parte dos nossos problemas. Né? O desenvolvimento econômico nós vamos criar caixa para o município, criando caixa a gente objetivamente aumenta o repasse para a educação, o repasse para a saúde. Né? Pela Constituição nós somos obrigados a passar 25% do que o município arrecada para a educação e 15% para a saúde. Aumentou o caixa, é mais dinheiro para eles. Né? Então todo mundo ganha. Então o desenvolvimento econômico é a bandeira que eu mais defendo e que mais deve ser protegida. E em razão disso, até, Ednei, só para complementar, claro. Em dezembro do ano passado, o nosso presidente do partido, o presidente estadual, o Silvio Drevek, que hoje é o secretário de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Catarina,
solicitou para a executiva do partido, no qual eu faço parte, que nós organizássemos a Secretaria de Meio Ambiente do município. Uma secretaria que, nas outras gestões, ela ficou muito aquém da sua potencialidade. Porque hoje você vê, um empresário vem para Canoinhas, quer montar alguma atividade que tem algum tipo de dano ambiental, ele vai precisar da licença. E essa licença no IMA lá em Florianópolis, porque aí precisava solicitar por lá e tudo, está demorando até 2 anos. O empresário já cansou, foi embora de Canoinhas, foi para outro município que era mais rápido. E agora Canoinhas está começando a emitir essas licenças. E esse período vai diminuir enormemente. Pode as licenças em 60 dias estarem emitidas? Todas vão ser emitidas pelo município ou algumas? Não, nem todas. É só de acordo com a legislação permite do município, né? Tem negócios menores, digamos menores, assim. Menor potencial ofensivo ao município. Quando envolve regiões fronteiriças de municípios, aí obrigatoriamente tem que ser o IMA, né? Ou quando envolve algum tipo de prejuízo a lençol freático, isso tudo, aí a legislação é específica dizendo quem que é o órgão competente para emitir, né? Mas as menores, bastante, né? Porque tudo, até as coisinhas pequenas estavam indo para lá. Então, atrapalhava o desenvolvimento do Instituto do Meio Ambiente Catarinense e atrapalhava o desenvolvimento econômico do município, porque a coisa não andava, né? Ivan, vou falar o que eu tenho de impressão sobre o desenvolvimento econômico, que eu acho que não é diferente do que você tem aqui em Canoinhas. Via de regra, historicamente, é uma das secretarias que menos tem recursos, né? Sim. E que sempre foi usado para acomodação política. Uhum. Não acho que é a questão agora, que está o Luiz Mário, que é um empresário, que entende as dores, né, do empresariado, porque já é empresário há muito tempo aqui, e de um setor muito simbólico, que é o da erva mate. Acho que ele é uma decisão bastante acertada. E é um dos poucos que aceitou, porque não é que antes os prefeitos não queriam indicar pessoas técnicas, é porque as pessoas não queriam, porque tinham que deixar seus negócios para cuidar de uma secretaria que era esvaziada, né? Tinha poucos recursos e tal. Aí eles colocam lá Cine e outras entidades que não têm a ver exatamente com o objetivo da pasta, que é trazer recursos para o município. Hoje, por exemplo, para um secretário viajar em uma feira, expor alguma coisa, isso tem um custo. Não sei se a secretaria consegue cobrir isso. Então, nesse sentido, queria te perguntar o que se pode propor para tornar mais eficiente essa secretaria. Eu tenho uma expressão que eu sempre utilizo nas entrevistas e usei na minha campanha também, que a gente não precisa desenvolver a roda, criar uma roda, inventar uma roda. A gente pode pegar uma roda bonita e colocar no nosso carro que a coisa vai funcionar. A gente tem que copiar bons exemplos que tem. Santa Catarina é vasto de bons exemplos. E a Secretaria de Desenvolvimento, e até o Luiz Mário eu compactuo com a tua opinião, ele realmente é uma pessoa capacitada para o cargo, e até vai o agradecimento também por ele estar desenvolvendo isso, porque efetivamente um empresário ou um profissional liberal que possa estar lá, então ele tem que ter uma moral muito boa, ele tem que ser um destaque na sociedade comercial para que ele possa chegar respeitado, lá, né? Para ele poder desenvolver um bom trabalho. Efetivamente ele vai perder dinheiro por estar como secretário. O salário de secretário é bom, mas o quanto que ele poderia desenvolver na sua atividade, ou quanto que ele deixa até do seu próprio comércio crescer, porque ele precisa estar cuidando, né, do seu negócio para dar certo. Então, essa coragem é muito mais deixar um legado, é o querer ajudar a comunidade mesmo. Então, precisa que tenham pessoas boas, e tomara que até o Luiz continue lá para desenvolver esse trabalho, e nós precisamos verificar, ir atrás de bons exemplos, desenvolver a nossa identidade, ou criar uma identidade para nós aqui. Eu creio que uma área que a gente pode desenvolver bastante envolve objetivamente o agronegócio, porque hoje a nossa matéria-prima é o agro aqui na nossa região. Nós vemos que quando o agro vai mal, a cidade inteira vai mal, né? Então o agro tem que ser respeitado. Agora, do agro, nós vamos conseguir desenvolver empresas alimentícias, nós conseguimos trazer para cá, porque a matéria-prima está aqui, diminui a logística, né? Só que, lógico, para isso nós vamos ter que criar mão de obra para esse pessoal poder aplicar essas empresas aqui. Então, nós temos que começar a focar no desenvolvimento humano das atividades que essas novas empresas vão querer. Além
de nós darmos um maior apoio às nossas empresas de Canoinhas. Precisamos olhar com mais cuidado, porque são eles que mantiveram nós até aqui, são eles que nos mantêm hoje. Não adianta a gente pegar e fazer planos mirabolantes, vamos trazer uma empresa gigante de eletrônica para Canoinhas aqui, porque nós não temos mão de obra para trabalhar com isso, Ednei. Adianta eu trazer uma empresa de chicotes aqui, automotivos, para o município. Vai gerar 400 empregos. Arranje 400 funcionários para pôr. Especializado em eletrônica, nós não temos. Mas será que Mafra tem ou eles formaram essa gente lá? Porque nesse caso da Schubert, ela quase veio para Canoinhas. Quase veio. E ela tinha local já verificado, ela tinha uma estrutura e tudo mais, mas algo similar, que na minha opinião eu entendo que até aconteceu com outras empresas até do ramo alimentício aí, no caso Aurora e tudo mais, né? Não se houve um cuidado de formação dessa mão de obra para eles, né? No caso antes citado ali, havia a possibilidade de se implementar em Canoinhas desde que tivesse tantas matrizes. E não foi feito na época audiências públicas em quantidade necessária para alavancar a quantidade de gente que fornecesse esses animais. Se me permite só fazer uma observação, né? Porque o caso da Aurora foi exclusivamente uma questão econômica, né? Porque também as matrizes, claro, não tinham total, mas nunca tem o total que eles querem, né? Eles precisam iniciar região, e tal. E bom lembrar que o IFSC criou o curso de alimentos pensando na Aurora e ia criar também um curso de vestuário para pensando nos uniformes dos funcionários da Aurora. Sim. Então foi junto ali, né? Quando a Aurora veio para Canoinhas, viria para Canoinhas, foi o mesmo período que o IFSC foi instalado aqui. Bem lembrado. E o curso de alimentos foi criado pensando na Aurora, né? Existe até hoje o curso de alimentos. Então ali foi uma questão muito mais do cenário econômico, né? Enfim, foi uma decisão também que a Aurora tomou. E ali aquele curso foi bacana, porque você observou logo depois disso que houve desenvolvimento da erva mate, por exemplo, né? Quantos estudos e quantos produtos eles criaram com base na erva mate, que é riquíssima. Tem quantos benefícios tem para a saúde, né? Tanto como cosmético quanto alimentar e tudo mais, né? E boa parte é o trabalho deles. Isso que é realmente um orgulho, né, para nós, né, Ivan? Ivan, questão política, você do PP, o PP apoiou, esteve junto, né, nessa eleição com a prefeita. Nesse sentido, você vai ser um defensor do governo na Câmara? Eu fui eleito para ser vereador do município e o vereador tem como papel defender os seus eleitores e a sua comunidade. Estando os anseios da gestão no entendimento dos meus valores, eu vou apoiar. Agora, não estando, eu vou criticar, vou cobrar, porque Ednei, eu sou bem objetivo em dizer que eu nunca dependi de política para viver. E não vou depender agora. Isso é um legado que eu quero deixar, é um benefício que eu quero dar para a sociedade, como eu sempre quis fazê-lo. Então, eu vou defender as bandeiras que eu concordo e que eu acho que é bom para o município. Não há vamos dizer, uma coligação que me obrigue de ir para um ramo ou para o outro. Não, a ideia é defender o que é bom para Canoinhas. Mas aí existem algumas nuances, né? Como, por exemplo, quando a oposição, que agora vai ficar menor dentro da Câmara, né? Usa ali, questiona o governo, critica o governo. Nesse sentido, qual vai ser a tua postura? De ouvir e procurar respostas, ou de defender, ou de o que você sabe que está errado, você comentar? Porque eu falo isso porque hoje você não tem quem faça isso dentro da Câmara, né? A minha formação me permite fazer a análise disso, né? Tanto pela questão jurídica quanto pela questão de gestão de políticas públicas. Então, há essa possibilidade de eu verificar, e todos os projetos ou todas as reclamações são exposições da Casa do Povo. E a Casa do Povo, ela tem que ter voz e ela tem que ser ouvida e tem que ser verificado. Então, houve uma menção, ou há um requerimento e tudo mais, lógico, dentro de um parâmetro correto, porque por vezes também e isso é inerente à política, né? Há reclamações ou há afirmações que são exclusivamente de cunho político.
Não são efetivamente. Poderiam ser resolvidos de outra forma. Poderiam de outra forma, mas por causa de fazer um levante ali, um brilho, para dar audiência, né? Faz... Nesse sentido, você combateria. Sim, temos que fazer. Todos os assuntos ali são de importância, porque quem está lá, os 10 que vão serem os vereadores de Canoinhas, eles foram eleitos para defender a população. A gestão é da Juliana, né? A gestão da Juliana e da Zenilda. Elas vão ter que gerir o município, mas a fiscalização compete aos vereadores. Isso é a atribuição típica dos vereadores. Joia. Conversei com o Ivan Kraus, vereador eleito, então, pelo Partido Progressista, né, para assumir na próxima legislatura aqui em Canoinhas. Eu desejo boa sorte, deixo espaço para você agradecer teus votos e, Ivan, para a gente encerrar a nossa entrevista. Dinei, primeiramente, muito obrigado aqui pelo espaço. Eu, objetivamente, preciso agradecer a Deus pela oportunidade de eu estar hoje eleito vereador, a todos os meus 686 eleitores que confiaram no meu trabalho e um agradecimento especial à Dani também, que foi a minha videomaker, foi a minha auxiliadora em tudo. Ela foi especial. E em nome dela eu agradeço a muitos que me apoiaram. E eu tenho que fazer até uma ressalva ao agradecimento aos meus clientes do escritório. Porque, Dinei, eu fiquei uma coisa que me deu muita felicidade na campanha, independente do resultado, e por sorte ainda fui eleito, né? Mas a alegria de ver meus clientes passando no escritório e dizendo: Ivan, eu gosto de você, apoio o teu trabalho, confio em você, me dá um material aqui que eu vou pedir voto para você. Que legal. Então eu tive muitos cabos eleitorais que quiseram me ajudar por essa longa história aí de quase 24 anos de advocacia na cidade. Então, a todos eles, muito obrigado. E estou à disposição, meu escritório sempre esteve à disposição e vai continuar de portas abertas lá para a gente atender a comunidade. Obrigado, Ivan. Até a próxima.